Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós vamos estar trabalhando nesta aula o tema estados físicos da matéria. E aí talvez você esteja se perguntando, mas nós vamos estudar estado físico na matéria de química? Sim. Lembre-se que não há uma separação tão clara entre as disciplinas ali. Você vai estudar muito na química física, vai ter um pouquinho de biologia e vai ter a matemática, mas nada com que você deva se preocupar, ok? Nós vamos estar acompanhando o processo aí e você vai ver que você vai ter um excelente aprendizado. Bom, vamos falar então um pouquinho aqui sobre a questão dos estados físicos da matéria. Os principais estados físicos são 3. Vamos começar aqui pelo estado sólido. O estado sólido ele tem algumas particularidades. Quais particularidades são essas? Primeira coisa é em relação ao distanciamento ali das partículas. As partículas no estado sólido elas estão bem agrupadas, bem unidas, juntas, ok? Então praticamente não há ali uma separação, tá? Então nós teremos ali as partículas que compõem o estado sólido bem unidas. Elas ficam juntinhas, juntinhas. É tal essa questão da união que eu não consigo, por exemplo, colocar minha mão aqui e fazer ela atravessar o quadro. Por quê? Porque as partículas elas estão tão unidas que quando eu empurro aqui não há espaço para elas se distanciarem e minha mão entrar. Tá? E lembre-se da questão da impenetrabilidade, né? Que é uma propriedade ali geral da matéria, aonde diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, para que minha mão pudesse atravessar o quadro, as partículas que o compõem deveriam se abrir, se afastar, aí minha mão conseguiria passar. Mas no estado sólido elas estão tão unidas que isso não é possível, ok? Um outro detalhe que existe é que a movimentação dessas partículas no estado sólido, ela é mínima, tá? Então, ela vai ter pouca movimentação. Com um detalhe, essa movimentação, na verdade, ela é apenas vibracional. As partículas, elas não têm uma mobilidade, elas não conseguem se mover. Elas apenas ficam ali vibrando, ok? Então essa é a mobilidade delas, elas não têm a capacidade de se deslocar facilmente ali. Por isso, como eu falei, põe a mão aqui, elas não se afastam, tá? Então essa movimentação é apenas aquela questão delas vibrarem, uma vez que elas são dotadas de energia. Outra particularidade do estado sólido é o seguinte, é em relação ao volume, ok? E em relação ali ao espaço, na verdade, né? Quando a gente fala volume seria a questão do espaço físico que ele se encontra e o formato, a forma, né, no estado sólido. Nesse caso, ele vai ter ali a forma e o volume fixo. O que quer dizer isso, né? Se você pegar, por exemplo, esse giz que está no estado sólido, e se eu colocasse ele dentro do meu bolso, ele não vai ficar no formato do meu bolso. Por quê? Porque o sólido tem um formato fixo. Esse é o formato desse sólido aqui. Eu posso colocar ele aonde eu quiser, que ele vai permanecer nesse formato. Tá? E o volume também. Se eu colocar dentro do meu bolso, ele não vai aumentar e nem diminuir de volume. Ele vai permanecer com o mesmo volume que ele está aqui. Okay? São particularidades do estado sólido. Vamos dar uma olhadinha agora no estado líquido. Vem comigo aqui, ó. O estado líquido. O estado líquido, por sua vez, vai ter também algumas particularidades. Em relação ao sólido, já vai mudar algumas coisinhas, tá? As partículas que o compõem já se encontram separadas. Ou seja, já não há mais essa união completa que existia ali, né? Tudo juntinho. Já há um espaço, o que permite, por exemplo, você pular numa piscina, né? E as moléculas ali da água se afastarem para que você possa entrar. Então ela já tem uma certa mobilidade. Você pega a água, verte ela, as moléculas já conseguem sair ali rolando umas pelas outras. Então a água já tem aquela facilidade para fluir, ok?
Então, já muda, né, em relação ao estado sólido. Outra coisa, já temos ali uma movimentação maior, tá? Então, já possui uma movimentação maior. Tá? Então, destaque aí para movimentação. Então, já tem uma movimentação maior. As partículas conseguem se mover, tá? Existe agora esse espaço e elas têm, então, por ter esse espaço, uma maior mobilidade, tá? Em relação à forma e o volume, nós vamos ter aí, para a questão do líquido, a forma, tá? Ela vai ser variável, tá? E o volume, ele vai ser fixo. Ou seja, se você pegar um líquido e colocar ele num recipiente que tem a forma de um cubo, ele vai ficar com o formato daquele cubo. Por isso que a gente fala que a forma é variável. Depende do recipiente aonde você colocar esse líquido. E o volume é fixo. Se eu pegar 1 litro e transferir 1 litro de água, por exemplo, para um recipiente, vai permanecer ali 1 litro de água. Esse volume não vai aumentar e nem diminuir. Ok? E o último aí para a gente estudar, que é o estado gasoso. Estado gasoso já é algo bem diferenciado aí. Por quê? Porque as partículas que o compõem estão bem separadas. Tá? Bem, mas bem mesmo. Tá? Amplamente separadas. Então, já há um espaço imenso, grande. Lembrando que nós estamos falando de partículas pequenininhas, tá? O espaço para a gente pode parecer pequeno, mas pelo tamanho delas, é um espaço grande. A movimentação é muito maior. Então, a movimentação é extremamente maior, tá? A gente pode dizer que ela é muito grande. Imensamente grande. Eu estou provando isso aqui agora. Eu estou andando aqui num lugar que está cheio do quê? Cheio de ar. E eu ando com facilidade, diferente lá da piscina que você anda com um pouquinho mais de dificuldade, né? Aqui eu faço assim, as moléculas conseguem se afastar com uma grande facilidade. E nós temos também, em relação à forma e o volume, ele vai ter forma e volume variável. A forma e o volume variam. Então, se eu pegasse aqui um desodorante, um sprayzinho, aperto aqui, lembra-se que ele está contido ali, né, no frasquinho de desodorante. Quando eu aperto, faz sair, né, o desodorante, a essência você vai sentir em todo o local. Quer dizer, você está numa sala, você vai sentir aquele cheiro na sala toda. Por quê? Porque o gás, ele tende a se expandir ali, né, então ele vai ocupar toda a sala, ou seja, o volume da sala e o formato da sala. Se você pegar um gás, colocar ele também no recipiente quadrado, ele fica com formato quadrado. Se for esférico, esférico. Tá? Então, a gente fala que a forma e o volume é variável. Mas como que a gente faz para passar aí, né, de sólido para líquido, líquido para gasoso? Isso a gente chama de mudança de estado físico. Ok? Lembrando que as mudanças de estado físico, gente, tem esse nome, tá? Porque ao mudar um camarada de um estado físico para outro, você não está transformando ele em nada, não é uma transformação química, tá? Eu não estou fazendo uma reação química. Você pegar um bloquinho de gelo, deixar ele derreter, você não transformou o gelo ali, que é feito de água, em outra coisa. Continua sendo água, mas passou agora para o estado líquido. Então, por isso que a gente fala mudança de estado físico, são transformações físicas que ocorrem ali, tá? Não vai mudar ali a estrutura, né, da molécula, no caso da água, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas mudanças de estado físico. Então, mudanças de estado físico. Olha a física aí de novo. Tá? E aí a gente vai ter novamente aqui os 3 estados. O sólido, o líquido e, por fim, o gasoso. Tá? E a gente vai colocar aí os nomes referentes a cada uma dessas mudanças,
de estado físico. Então, nós temos sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido, mas não podemos esquecer também a passagem de sólido direto para gasoso, gasoso direto para o estado sólido. Quais são esses nomes, né? De sólido para líquido, não faça confusão. É fusão. Olha só. Fusão. Então, sólido para líquido é fusão. Então, a gente fala que o sólido fundiu. O que é um sólido que fundiu? Um sólido que passou do estado sólido para o estado líquido. Então, houve aí a fusão. Ok? De líquido para gasoso, nós temos a vaporização. Tá? Vaporização. Já já eu vou descrever e detalhar um pouquinho mais essa questão da vaporização. Gasoso para líquido, dois nomes. Nós temos aí a condensação e a liquefação. Já nós vamos também diferenciar essas duas. De líquido para sólido, talvez a mais fácil de lembrar, solidificação. Tá? Solidificação. E por fim, de sólido direto para gasoso, você vai ter ali a sublimação. E de gasoso para sólido, também sublimação. Lembrando que alguns autores trabalham com a ressublimação. Chama isso aqui de ressublimação, tá? Mas pode ser chamado também só de sublimação. Vamos trabalhar um pouquinho agora com isso aqui. A vaporização, como eu comentei aqui, que eu falei, que ia falar um pouquinho mais tarde, olha só. Ela é a passagem de líquido para gasoso. Mas talvez você tenha escutado que a passagem de líquido para gasoso não era vaporização, era ebulição ou evaporação. Ué, e agora? Acontece que o nome da passagem em si é vaporização, mas ela pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Quer saber qual é? Vem aqui comigo, ó. Vamos lá. Vaporização. De que modo que ela pode ocorrer? Ela vai ocorrer dessas 3 formas aqui. Através da evaporação. Tá? O que é a evaporação? É a passagem do estado líquido para o gasoso, mas ela ocorre de que maneira? Ela ocorre lentamente, espontaneamente, de maneira espontânea. Você já coloca a roupa lá no varal e deixa lá. Você não vai precisar de ir lá fazer uma fogueirinha embaixo para dar um jeito de mandar essa água embora. Não. Espontaneamente a água vai passando para o estado gasoso. Então, a esse tipo de passagem a gente chama de evaporação. Ela é lenta. Tá? Depois nós temos a ebulição. A ebulição, tá? Que ela ocorre violentamente. E aqui um detalhe que eu gosto de chamar a atenção, porque é cobrado em vestibular. Tá? Com formação de bolhas. Tá? Então atente a esse detalhezinho. Então ela já é aquela mais violenta, tá? Que vai haver ali formação de bolhas, ok? Não necessariamente você vai ter que aquecer um líquido para que ele entre em ebulição, tá? Se você reduzir a pressão ali, também você vai conseguir esse efeito, tá? Mas ela tem que ser algo violento, com bolhas, aquela coisa assim borbulhando, tá? E tem um terceiro tipo, você não sabia? Pois é, olha só, tem a chamada calefação, tá? Calefação você conhece bem, quando você pega aquela gotinha de água, joga sobre uma frigideira que está bem quente e você ouve aquele barulhinho, tss, aquilo é a calefação. Também a passagem de líquido para gasoso, só que ela ocorre, tá, instantaneamente. Tá? Ela vai ocorrer de maneira instantânea.
instantaneamente. Colocou, né? Já passou para o estado gasoso. Então essas são as 3 formas nas quais vai ocorrer o processo conhecido como vaporização, tá bom? Vamos voltar lá para a gente poder ver novamente nosso esqueminha aqui, ó. Então nós vamos dar uma olhada novamente nesse esquema, porque faltou alguns detalhezinhos para a gente conversar aí, né? Então nós vimos a passagem de líquido para gasoso, tá? Que é a vaporização. Descrevemos aqui, né, os principais aparatos dela. E eu quero falar agora com vocês isso aqui, ó, gasoso para líquido. Eu falei que tem 2 nomes, realmente tem, tá? Aqui, ó, a condensação e a liquefação, ok? A condensação, ela na verdade, tá? Ela vai trabalhar com o quê? É passagem de gasoso para líquido, porém com um detalhezinho. Que detalhezinho que é esse? Tá? O detalhe é que isso aqui vai acontecer com uma redução da temperatura, tá? Como assim, professor? Imagina o seguinte, você está lá tomando um banho super quente, é aquele que você faz questão de girar 3 vezes lá o chuveirinho para ficar no super mega hiper power quente. Aí sai aquele vaporzão de água, né? Água no estado, né, de gás. E aí o que acontece? Aquilo lá vai encontrar com as paredes do azulejo, tá? Que está gelado, está no inverno, tá? Vai encontrar com a paredinha lá que está gelado, esse vapor de água vai bater lá na parede e vai condensar, vai passar para o estado líquido. Aí fica escorrendo aquelas gotinhas, tá? Ocorre no carro também, a gente está lá conversando, falando, sai vapor de água da nossa boca, bate na janela que está gelada, o que vai acontecer? Vai embaçar, formação de gotículas de água ali, ok? Então, esses processos, esses exemplos, eles estão aliados ali à condensação. Então, há uma redução na temperatura, fazendo com que o gás se torne líquido. Mas também tem a liquefação. Você já deve ter ouvido falar, né, do gás GLP, o gás liquefeito de petróleo. Tá? Esse é o gás de cozinha que a gente costuma utilizar. Como que é feito ali, né? Então, imagina, ele é um gás e ele vai ser colocado dentro de um botijão. Tá? O que acontece? Lembra quando eu comentei lá a questão da diferença entre a movimentação, entre o espaço, entre as partículas do estado sólido, líquido e gasoso? Lembra que o gasoso, as partículas estão bem separadas. No líquido elas estão mais próximas. Separadinhas, mas estão mais próximas. Agora imagina você pegar um gás e ir colocando dentro do botijão. Um sisteminha fechado ali. Você vai adicionando, o que vai acontecendo com as partículas do gás? Vão se aproximando, porque não está tendo muito espaço. Está fechado ali no botijão. E vai aproximando, até que acontece o quê? Até que elas ficam tão juntinhas que o gás passa a ser líquido. Mas ali é devido ao quê? O aumento da pressão. Tá? Vai aumentando a pressão, porque você vai condicionando um monte de partículas num lugar ali fechadinho. Então elas vão sendo apertadinhas, opa, passou para o estado líquido. Tá? Faz o teste aí, pega um botijão de gás cheio, dá uma chacoalhada. Você vai ver que lá dentro tem o líquido. Tá? É o gás propano, o gás butano, que estão dessa maneira liquefeitos. Por isso que se chama gás liquefeito de petróleo. Mas não é a condição natural, tá? Se você pegar e abrir ali o gás, no que abriu ele já volta a ser gás novamente, se expande ali e vai embora, tá? Porque a condição ideal dele era ser gás. Você forçou a barra colocando ele ali dentro e dando aquela apertadinha, tá? Depois do estado líquido para o estado sólido, nós temos ali a solidificação, ok? Então você vai ter essa passagem do estado líquido para o estado sólido, sendo mais fácil de lembrar. Lembre-se que não é só, tá? Não vai confundir isso, achar que é só água. Não, né? Você pode pegar qualquer líquido e passar lá para o estado gasoso, vai ter esse nome, solidificação. Você pegar ferro fundido ali, o ferro no estado líquido, resfriar ele, vira sólido. Como é que chama o processo? Solidificação. Sublimação, tá? É a passagem direta do estado sólido para o gasoso ou gasoso para o sólido. Um exemplo aí nós temos é o gelo seco, o CO2, tá? O CO2 nesse caso, ele vai estar no estado sólido, tá? O que é o CO2, o tal ali do gelo seco? É, como eu falei, o CO2 no estado sólido, não é o estado natural dele também, né? E aí você faz ali, né? Diminui a temperatura, né? Comprime ele, ele fica sólido. Quando você pega ele, por exemplo,
ele começa a passar direto para o estado gasoso. Então você vê saindo uma fumacinha, ele passa direto para o estado gasoso. Então de sólido vai direto para o estado gasoso. A naftalina também, aquela pedrinha que a gente costuma comprar para espantar barata e traça, ela não vai passar para o estado líquido. Então se você tiver com ela ali, você não vai notar a formação de líquido, mas vai sentir o cheiro. Ela está passando para o estado gasoso diretamente. Outro que costuma se falar muito é o iodo. O iodo também ele tem essa mesma propriedade. Tá? Ele passa ali, tá, diretamente do estado sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Se você pegar e aquecer iodo, ele sublima, passa para o estado gasoso. Você coloca um anteparo ali, né, mais geladinho, ele vai bater ali e volta a ser sólido. Tá? Outro detalhe importante aqui, quando a gente está falando de passagem de sólido para líquido, né, líquido para gasoso, a gente tem uma temperatura ideal para isso acontecer em cada substância, tá? É o que a gente chama de temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Então, o que é a temperatura de fusão? É a temperatura na qual um sólido vai passar para o estado líquido, ou seja, ele vai fundir, tá? No caso da água, ela vai ser ali 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius, ela sai de sólido e passa a ser líquido. Tá? A gente está considerando aqui água pura, ok? E aí você tem o ponto de ebulição. Repara que não é ponto de vaporização, tá? Toma cuidado. O ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição, é a temperatura na qual um líquido passa para o estado gasoso, mas daquela forma que nós escrevemos, violentamente com formação de bolhas. No caso da água, 100 graus Celsius. Tá? É algo que você pode fazer na sua casa. Faz esse testinho ali que você vai estar vendo como que funciona, ok? Agora eu quero brevemente resolver um exercício com vocês. Vem aqui comigo. Nós vamos pegar algumas substâncias hipotéticas só para que você possa compreender um pouquinho essa questão do ponto de fusão, o ponto de ebulição. Tá? Então vamos imaginar, quando eu falo hipotética, eu vou imaginar aqui, né, 3 compostos qualquer e vou colocar aqui alguns pontos de ebulição, ponto de fusão aleatório, só para a gente estar estudando isso, tá? Vamos imaginar que eu tivesse aí 3 substâncias, uma que eu vou chamar de X, uma que eu vou chamar de Y e a outra eu vou chamar de W. Hipotético, tá? Nós estamos aqui inventando isso, ok? Vou atribuir para elas aqui temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Tá? Vamos colocar aqui só para a gente ter uma ideia. Digamos que a substância X, tá? Ela tem uma temperatura de fusão aí na ordem de menos 220 graus Celsius. A essa temperatura, ela vai sair do seu estado sólido e vai passar para o estado líquido. E vamos atribuir para ela aqui uma temperatura de ebulição de menos 160 graus Celsius. Para a substância Y, nós vamos aí atribuir uma temperatura de fusão para ela de menos 40 graus Celsius e uma temperatura de ebulição em torno aí dos seus 46 graus Celsius. E essa substância W, ela já vai ter aí uma temperatura de fusão em torno dos seus 50 graus Celsius e a temperatura de ebulição, vamos colocar aí em torno de 115 graus Celsius. Lembrando, são valores hipotéticos, só para a gente ter uma ideia aí de um exercício semelhante a esse, ok? Digamos que eu quero saber qual é o estado físico dessas substâncias a 20 graus Celsius. Como que eu resolvo isso? Tá? A gente vai observar, ó, a 20 graus Celsius. Vamos começar pela substância X. 20 graus Celsius já vai ter passado essa temperatura. Tá? É bem maior que, né, menos 220. Então, se a menos 220 ela vai fundir, ou seja, ela vai passar do estado sólido para o líquido, então a 20 graus Celsius, camarada, já é líquido, porque já passou por essa temperatura. E a temperatura de ebulição, ou seja, naquela que ela vai passar para o estado gasoso, é menos 160. 20 graus, opa, já passou. Então, ela já passou pela questão da fusão, passou pela ebulição. Então, esse camaradinho aqui, ele vai ser um gás, vai estar no estado gasoso. Vamos dar uma olhada aqui nessa aqui, ó, no Y. Menos 40. Opa, menos 40 é menor que 20. Então, esse camaradinho aqui já
fundiu, ou seja, ele já é líquido. 46, opa, ele não atingiu 46 porque ele está a 20 graus. Se ele não atingiu 46, então ele não ebuliu, ou seja, não passou para o estado gasoso. Então esse camarada, ele vai estar no estado líquido. E por fim, essa última substância, 50 graus Celsius. Opa, 50 é maior que 20. Então ele não atingiu, essa substância a 20 graus Celsius, não atingiu a temperatura de fusão, ou seja, ela não fundiu. Ela não passou para o estado líquido. Ela permanece no estado sólido. Ok? Então, é uma maneira bem prática da gente resolver esse tipo de exercício, fazendo aí as comparações, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Nós vimos aí um pouquinho dessa questão sobre os pontos de fusão, ponto de ebulição, né? Em si ali sobre fusão, as mudanças de estado físico, né? Estude bem isso aqui, né? Se não entendeu alguma coisa, volta, veja de novo, né? Com certeza você vai ter um bom aprendizado aí e eu aguardo você na próxima videoaula. Obrigado.